A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos adolescentes. Estamos na lição de número 4, que traz por título A Questão da Fé na Carta aos Hebreus. Se prepare, pois o alimento está forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes. Já vou informando, viu? Toda quinta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula e também dinâmica. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 4, na quinta-feira estreou a lição número 5, pois a lição número 4 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você possa estudar com antecedência. Para você ver, estou gravando esta aula no dia 6 de julho. E você está assistindo qual dia? Por gentileza, deixa aqui nos comentários, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho. Ah, pastor, se eu não gostar, faça o quê? Faça a mesma coisa, venha participar da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 4, dos adolescentes, que traz por título A Questão da Fé na Carta aos Hebreus. Preste atenção, professores da EBD. Sempre recomendo iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, no final dessa aula vou deixar a dinâmica como sugestão, tá bom? E se você quiser a nossa dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso blog oficial. Pega o endereço www.descomplicandoateologiaebd.com e você vai ter acesso à dinâmica digitada e também uma explicação por escrito. Na verdade, é só colocar aí no Google Descomplicando a Teologia, que já vai estar aparecendo no nosso blog, tá bom? Mas o vídeo da dinâmica está no final. A dinâmica digitada está em nosso blog. Então, sempre recomendo que você inicie a sua aula realizando alguma dinâmica. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Mas preste atenção, professor. Quando você inicia fazendo pergunta, não é interessante você fazer as perguntas e você mesmo responder. Pois esse processo de fazer a pergunta no início serve como avaliação diagnóstica para saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos. Logo, você que é professor não pode influenciar a resposta do mesmo. Cabe a você perguntar e ouvir a resposta, pois assim vai saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos com relação a esta aula, com relação a esta lição, tá bom? Aqui, por exemplo, você pode perguntar para os seus alunos o seguinte: o que significa fé? Como alcançar a fé? Será que nós podemos perder a fé em algum momento da nossa vida? Da mesma forma, você sabe algum versículo muito importante que está escrito no livro de Hebreus? Olha, tudo aqui referente à fé, tá bom? Você também pode perguntar, você sabe um versículo bastante importante e conhecido sobre a fé que tem no livro de Hebreus? Faça perguntas aos seus alunos e deixe a participação, tá bom? Você também pode pedir que ele cite alguns nomes de homens de Deus que tiveram grande fé, que realizaram grandes obras por causa da sua fé, tá bom? Também pode perguntar, vocês conhecem algum personagem bíblico que faltou fé em Deus? Deixa aqui nos comentários também. Você está entendendo? Você pode organizar no início várias perguntas interessantes referente à fé, referente aos hebreus e fazer para os seus alunos e esperar a resposta do mesmo, tá ok? Agora, após a dinâmica, após essa discussão com seus alunos, você pode apresentar o título com os seus conhecimentos da seguinte maneira: A Questão da Fé na Carta aos Hebreus. Primeiro momento, irmãos, a fé faz parte da vida cristã. Todo cristão precisa ter fé. Todo cristão precisa crer em Cristo Jesus. Precisa crer no poder de Deus, na grandeza do Senhor. E que Deus tem interesse em participar da nossa vida. Então, qualquer cristão, independente da idade, da posição, da circunstância, do momento de alegria ou de tristeza, mas não pode lhe faltar a fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus.
Todos aqueles que esperam algo do Senhor e que dizem que depende dele, precisa ter fé nele. Amém? E vamos estudar hoje acerca do livro dos Hebreus, que tem várias histórias importantes. Para você ver, existe uma galeria da fé. Olha só, existe uma galeria da fé, onde vários personagens bíblicos que se destacaram por causa da sua fé estão enumerados. Tudo isso na galeria da fé do livro dos Hebreus. Vamos estudar daqui a pouquinho. Você entendeu, professor, que foi o que eu fiz? Eu mencionei um pouco o que vamos estudar, sem dar alguns detalhes. Por que isso? Vamos abordar no decorrer da nossa aula. Em nome de Jesus, fica conosco. Só estou apenas começando. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Recomendo fazer a leitura coletiva com seus alunos. Esses adolescentes precisam ler Bíblia cada vez mais, tá bom? E cabe a você, enquanto professor, incentivar esse momento, tá bom? Vamos agora para a nossa mensagem, que é o nosso versículo de destaque, onde está escrito: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Em outras palavras, qualquer pessoa que quer a salvação, que quer as bênçãos de Deus, que quer o cuidado do Senhor, precisa crer na sua existência, precisa crer no seu poder, precisa crer na atuação dele em nossa vida. Deus, ele trabalha a favor dos seus filhos, em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso devocional. Esse devocional, irmãos, é aquela leitura diária, de segunda-feira até sábado. Poucos professores valorizam. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal, todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz e enviar para os seus alunos e fazer perguntas. Por exemplo, quem pode me explicar a leitura diária de segunda-feira? João, por gentileza, manda o áudio aí explicando a leitura diária de terça, de quarta e assim sucessivamente, tá bom? E também lá no nosso Instagram nós estamos postando um vídeo chamada e um despertador. São materiais que você pode pegar e enviar para os seus alunos, motivando assim a participação deles, tá bom? Já aproveita a oportunidade, nos segue lá também no nosso Instagram, porque aqui é assim, viu? Nós temos o nosso canal no YouTube, que nós postamos vídeos. Lá no nosso blog colocamos materiais por escrito. E lá em nosso Instagram fornecemos materiais de cartazes que vão ajudar na sua aula. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Agora vamos para a hora de aprender, nosso tópico 1, onde está escrito: o que é fé? Boa esta pergunta. Antes de falar um pouquinho sobre fé, pergunta a você. E você também vai perguntar aos seus alunos: o que é fé? O que é ter fé? Como comprovar, como verificar se eu tenho fé ou não tenho fé? Como eu posso fazer isso? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Assim também como você pode pedir a opinião dos seus alunos, tá ok? Vamos lá para a nossa leitura. O que é fé? Fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Precisamos entender que fé não é confiança em si mesmo, pensamento positivo ou salto no escuro. A fé, como descrita pelo escritor bíblico, é uma confiança inabalável no caráter de Deus e em sua palavra. Isto é, porque Deus falou, então nós acreditamos. Essa confiança é fruto da convicção de que aquele que prometeu irá cumprir o que disse no tempo determinado, pois ele é fiel, justo, verdadeiro e imutável. E com base no caráter de Deus, que a nossa fé descansa tranquilamente e espera confiantemente. A fé é a prova de que existem coisas que não podemos ver, mas que em breve desfrutaremos, porque foram prometidas pelo nosso Deus. Como, por exemplo, podemos citar o céu, pois, embora nunca tenhamos visto o local do trono de Deus, pela fé aguardamos ansiosamente pelo dia que entraremos lá. Ter fé é crer nas promessas de Deus sobre o futuro, ainda que existam circunstâncias adversas do presente. Isso é muito mais do que um reconhecimento da sua existência de Deus, pois é pela fé que mantemos um relacionamento pessoal e dinâmico com Ele. Meus irmãos, presta atenção no seguinte, viu? A fé vai muito além do que uma confiança. A fé está totalmente ligada a Deus. Está entendendo? A fé é você crer de uma forma que não há dúvida, não há incerteza, há convicção.
Pois quando você crer em Deus, quando você acredita na pessoa de Deus, na grandeza do Senhor, no poder de Deus, no seu amor, na sua soberania, você obedece independente da circunstância. Pode todo mundo falar o contrário, mas por causa da sua fé, você crer nele e obedece à sua vontade. Pode a ciência falar que não pode, pode os teólogos falar que não pode a filosofia falar que não pode, mas por causa da sua crença nele, por causa da sua fé em Deus, você acredita na palavra dele, você acredita no céu, na libertação, na transformação, na cura, porque você acredita em Deus. Então a fé está totalmente ligada nele. Por isso que nós acreditamos, mesmo ninguém acreditando. Nós acreditamos, mesmo que a ciência diga que é impossível, que não tem condições, nós cremos, porque foi Deus que disse, está na palavra do Senhor. E essa fé tem que ser inabalável, porque quando nos falta fé, ó, presta atenção, professor, quando nos falta fé, nós estamos dizendo, diretamente ou indiretamente, que Deus não pode fazer, que Deus não tem poder, que nós não confiamos nele. Então, se nós não confiamos, ou se nós acreditamos que Deus não pode fazer, ele não vai realizar nenhum milagre em nossa vida, porque falta fé. É por isso que está escrito, sem fé é impossível para Deus. Muitas das coisas que nós queremos, nós desejamos, nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, ou quando pedimos, pedimos mal, ou nos falta fé. Por isso, oremos para que Deus possa nos aumentar a nossa fé, para que a nossa confiança em Deus cada vez mais esteja crescendo continuamente. Agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial, preste atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para as pessoas que são membros do nosso canal. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Meu Deus do céu! São vários materiais que nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse em ser membro e assim receber nosso suporte, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente a ser membro e receber os nossos materiais, tá bom? Mas agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, que tem pontos importantes aqui, viu? Tem muita coisa para a gente falar, só o sangue de Jesus. Mas vamos lá. Grandes exemplos de fé. Observe. O capítulo 11 da Carta aos Hebreus é dedicada a homens e mulheres de fé no Antigo Testamento. Trata-se de pessoas que escolheram obedecer a Deus. Esse capítulo cita Abel, que teve seu sacrifício aprovado por Deus mediante a fé. Enoque, que demonstrou sua fé caminhando com Deus. Noé, que construiu uma arca porque creu em Deus. Abraão, que obedeceu por causa da fé. Isaac, Jacó e José, que seguiram também o mesmo caminho do patriarca. Moisés, que buscou justiça por fé, apesar dos riscos envolvidos. O povo de Israel, que experimentou o poder de Deus. Raabe, que demonstrou sua fé recebendo os espias de Israel. E homens como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, que demonstraram sua fé de forma radical, chegando a arriscar suas vidas. Você conhece a história de todas essas pessoas? Durante os próximos dias, separe um tempo para ler na Bíblia os desafios que esses homens e mulheres venceram por meio da fé. Deixa eu dar uma parada aqui para comentar um pouquinho acerca desses homens que tiveram fé na Bíblia Sagrada e os benefícios que tiveram, tá bom? Capítulo de número 11 de Hebreus, temos a galeria de grandes homens e mulheres que se destacaram por causa da fé.
Ou seja, preferiu acreditar em Deus, mesmo a circunstância sendo negativa, mesmo tudo falando que é errado, mas por causa da sua fé, acreditaram nele e por causa disso, recebeu as bênçãos do Senhor. Primeiro citado aqui, nós podemos falar acerca de Abel, né? Mas quem foi Abel? Abel, filho de Adão e Eva. Foi o primeiro a ofertar a Deus as primícias de tudo aquilo que tinha. E Deus se agradou muito desse ato. Mas, no entanto, esse ato de estar entregando a Deus as primícias que tinha, criou uma grande inveja no coração do seu irmão. E por causa disso, veja só, porque Abel ofereceu sacrifício a Deus, as primícias que tinha, Deus se agradou da sua adoração, da sua oferta, mas por causa disso ele acabou morrendo, porque o seu irmão teve inveja dele. Aprenda o seguinte, você pode ter fé, você pode estar fazendo a vontade do Senhor, mas isso não significa que as outras pessoas vão aplaudir você não, viu? Fique atento, você pode estar agradando a Deus, mas também se chegou o seu momento de você subir, você vai para o céu em nome de Jesus. Aprendemos isso na história aqui de Abel, para você ver. Caim matou Abel porque Abel adorava a Deus como Deus gostava, como Deus queria. Amém? Somente uma introdução com relação a isso. Lá no meu blog, na aba personagens, eu tenho a biografia de todos os personagens bíblicos. Já coloquei alguns. Abel, por exemplo, nós temos algumas referências acerca de Abel, tá bom? Vale a pena você consultar no nosso blog. É só colocar no Google, Descomplicando a Teologia, que o nosso blog vai estar aparecendo. Aí você clica lá na aba de personagens e pode pesquisar quem foi Abel, que vai aparecer para vocês, tá bom? Aqui também é destacado Enoque. Pastor, quem foi Enoque? Enoque foi um homem que andou com Deus. Enoque foi um homem que agradou a Deus. Agradou tanto a Deus. Presta atenção, agradou tanto a Deus, fez tanta vontade do Senhor, que Deus levou Enoque sem conhecer a morte. É isso aí, Enoque foi levado ao céu sem conhecer a morte, porque fez a vontade do Senhor. Pastor, isso pode acontecer ainda até hoje? Eu acho que não, né? Mas você tem andado com ele, não se preocupe o que vai acontecer com você, não. Se preocupe se você está ou não está andando com Deus, fazendo a vontade dele, tá bom? Lá também no nosso blog, eu tenho a biografia de Enoque também. Destacou-se aqui também Noé. Pastor, quem foi Noé? Irmãos, presta atenção no seguinte, viu? Noé foi um homem que acreditou na palavra de Deus, mesmo todo mundo falando que estava errado, que não ia acontecer. Por exemplo, Noé, irmãos, começou a construir uma arca onde não tinha nem chovido. O povo daquele tempo não conhecia a chuva ainda. Presta atenção, não tinha chovido ainda da terra. O que molhava a terra era o orvalho que molhava a terra. Então o povo nem conhecia a chuva. E chegou agora Noé pregando, olha, vai chover e vai encher tudo aqui de água. Só vai conseguir sobreviver as pessoas que estiverem dentro da arca, amém? O povo não acreditou, mas ele acreditou na palavra, executou a vontade do Senhor, entrou na arca, ele e a sua família, e todos foram salvos por causa da sua fé na palavra de Deus. A biografia de Noé também já está em nosso blog, tá bom? Agora, irmãos, Abraão. Abraão, irmãos, é conhecido como pai da fé. Por que isso, pastor? Porque ele acreditou numa promessa de Deus. Deus aparece a Abraão e lhe faz a promessa. Mas, no entanto, ele deveria sair da terra dele, do meio dos parentes dele, e ir para uma terra que ele não conhecia. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus nem tinha mostrado ainda a terra. E veja que na cidade que Abraão vivia era uma cidade próspera, uma cidade grande, em grande desenvolvimento, uma cidade próspera da época. E, no entanto, Abraão saiu da sua terra, onde nasceu, onde cresceu, onde constituiu família, e foi para uma terra distante. Tudo isso por causa da promessa. E quando foi provado por Deus, ele foi provado por Deus, quando Deus lhe pede o seu filho, ele não pensou duas vezes, porque ele sabia que o Deus de Israel é o Deus que poderia prover todas as coisas. Poderia ressuscitar o próprio Isaac, se assim fosse da vontade do Senhor. Isso é o quê? Fé em Deus. É destacado aqui também Isaac. Pastor, quem foi Isaac? Presta atenção. Isaac é o filho de Abraão. E uma informação interessante, viu? Quando Abraão foi ofertar Isaac a Deus, Isaac já era grande, viu? Ele tinha em torno de 20 a 22 anos quando foi oferecido em sacrifício a Deus. Claro que antes de Abraão executar o sacrifício,
Deus proveu um cordeiro que o substituiu. E essa substituição e essa oferta a Deus é comparada pelo sacrifício de Cristo Jesus. A diferença é que, naquele momento, Isaac não foi oferecido, não foi sacrificado. Já Cristo Jesus não. Morreu em nosso lugar para nos trazer salvação. É por isso que Isaac é um tipo de Cristo que foi ofertado em sacrifício. Claro que Isaac não foi sacrificado, mas Cristo Jesus foi. E por isso nós temos a nossa salvação. Destacado aqui também Jacó. Pastor, quem foi Jacó? Jacó dá origem às 12 tribos de Israel. Os seus 12 filhos é que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Jacó também é destacado porque ele queria tanto a sua bênção que chegou a lutar com o anjo do Senhor, que acredita-se ser o próprio Cristo Jesus atrás da sua bênção. Jacó é símbolo daquelas pessoas que não desiste, perseverante, obstinado, quer porque quer e faz de tudo para conseguir os seus objetivos. José, meus irmãos, falar de José é bênção pura, não é isso? José, irmãos, é aquele jovem simples, humilde, mas cheio da promessa de Deus. E nessa promessa, e nessa crença, e nessa fé, ele passou por muitas dificuldades, mas, no entanto, nunca reclamou, nunca murmurou, sempre acreditando nas promessas de Deus e no cuidado do Senhor. É por isso que José foi um homem abençoado por Deus, porque mesmo passando pelas adversidades, pelas lutas, nunca murmurou e continuou sendo fiel a Deus. Olha, continuou sendo fiel a Deus. Na prisão, sendo fiel. Na cisterna, sendo fiel. Onde quer que José estava, ele continuava sendo fiel a Deus. Aí eu te pergunto, e você? Tem sido fiel a Deus nas dificuldades, nas provações, nas lutas desta vida? Ou só é fiel quando as coisas estão dando tudo certo na sua casa, na sua igreja, no seu ministério, no seu relacionamento? Deixa aqui nos comentários também, viu, professor? E faça também essas perguntas referentes aos seus alunos, tá bom? Destaco ainda Moisés. Quem foi Moisés, pastor? Foi aquele homem que teve a ousadia que chegar diante de Faraó e dizer, é para liberar a gente. É para libertar mais de 3 milhões de pessoas. Meu Deus, isso é coragem, irmão, viu? Você teria essa coragem? Ah, pastor, se Deus mandou, eu falo. Será que é assim? Tem muitas pessoas que Deus manda um recado para dar para o irmão, não quer entregar. Imagine só chegar diante de Faraó, todo poderoso, autoritário, cheio de autoridade, valente, não gostava dos judeus. Aí chega agora Moisés, que cresceu com ele, bota o dedo assim na cara dele e diz, olha, é para libertar o povo. E quem foi que mandou libertar? O meu Deus. Eu sou, me enviou até você para libertar esse povo. Irmãos, isso é coragem, isso é confiança. Irmãos, é confiança, viu? Imagine só, o mar vermelho está na frente. Irmãos, fala a verdade, viu? Você ia acreditar, você ia confiar que o mar vermelho ia se abrir realmente? Irmãos, isso é confiança em Deus. Através da confiança que Moisés teve em Deus, Deus realizou grandes milagres. Presta atenção, é na tua fé que Deus vai realizar grandes milagres. É através da sua fé que Deus vai fazer milagres na sua casa, na sua família, na sua igreja. Mas, no entanto, você precisa crer, pois só consegue ver o mar aberto aquelas pessoas que creem em Cristo Jesus, as pessoas que creem em Deus. Se você não crê, você também não vai ver o milagre do Senhor. Rabi também se destaca, pois, mesmo não sendo do povo de Israel, ela acreditou na palavra dos espias, dizendo, olha, Deus vai destruir essa cidade, Deus vai acabar tudo aqui. Ela pensou, olha, se Deus falou que vai destruir, vai destruir. O que é que eu posso fazer para não ser destruído? Irmãos, acreditou na palavra dos espias. Isso aí, irmãos, que é crença, acreditar nas palavras dos homens de Deus, das pessoas que têm autoridade para estar pregando, na autoridade do seu pastor. Creia na palavra dos homens de Deus e você vai ter prosperidade, crescimento e desenvolvimento. Assim também como Raabe creu na palavra dos espias e foi abençoado. Deus também vai te abençoar quando você crer, quando você acreditar nas palavras dos homens e mulheres de Deus. Aqui é destacado ainda Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Todos esses, irmãos, precisaram acreditar diante da crise. Parecia que tudo ia dar errado. Parecia que não tinha solução. Mas, no entanto, Deus falava, o povo acreditava e o milagre acontecia. Deus falava, o povo acreditava e o milagre acontecia por causa da fé. Presta atenção, a intenção de Deus é nos ajudar,
é nos abençoar, é abrir as portas, é derrubar as muralhas de Jericó. A intenção de Deus é abrir o Rio Jordão. A intenção de Deus é trazer prosperidade e crescimento. Mas como é que Deus pode nos dar algo que nós não cremos, que não é um desejo formal, não existe aquele compromisso, aquela dedicação, aquela responsabilidade, aquela crença nele? Deus não pode te abençoar se você não crer na sua palavra. Deus não pode te abençoar se você não confia nele. Agora também, viu? Se você confia, o inimigo pode lutar, pelejar, mas você não sai da presença de Deus. Dando seguimento à leitura do nosso segundo tópico, preste atenção. O autor conclui o capítulo afirmando que todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Ou seja, embora eles tenham obtido bom testemunho por causa da fé, não obtiveram a concretização da promessa principal de Deus para a humanidade. Os heróis da fé não viram o Messias e não participaram da nova aliança. Isso porque Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Tal plano envolvia a todos os da antiga e nova aliança, o do passado, presente e do futuro. Eles precisavam esperar por nós, pois Deus estava e continua preparando para si um povo todo seu. E todos nós desfrutaremos do cumprimento pleno dessa promessa, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, pois juntos adentraremos as regiões celestiais. Hoje, nós cristãos também podemos viver experiências extraordinárias com Deus. Pela fé, você pode receber o batismo no Espírito Santo, ter vitórias em batalhas espirituais, vencer as tentações que o inimigo oferece, testemunhar curas, milagres, libertação e receber dons espirituais. A Bíblia declara que com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. 1 João capítulo 5, versículo de número 4. Preste atenção aqui, tem algumas revelações importantes acerca da palavra do Senhor. Todos os homens da Bíblia Sagrada, dos heróis da fé, fizeram a vontade do Senhor, foram aprovados por Deus. Olha, mesmo tendo falhas e pecados, eles foram aprovados por Deus, porque se arrependeram dos seus pecados. Mas, no entanto, Deus tinha uma promessa na vida de cada um deles. Com relação à antiga aliança, existia uma promessa da vinda do Messias, do libertador, de conhecer a Cristo, de conhecer aquele libertador de Israel. Mas, no entanto, nenhum desses, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nenhum herói da fé conseguiu ver a concretização dessa promessa. Eles podem ter recebido a promessa, mas, no entanto, a promessa não se cumpriu na vida deles. Presta atenção, as promessas não se cumpriram na vida deles. Ah, pastor, mas quem foi que prometeu? Foi Deus? Foi. E não se cumpriu? É isso mesmo. Por quê, pastor? Não era o tempo. Era uma promessa ainda futura. Deus precisava ainda levantar a sua igreja, constituir a sua igreja, para trazer a total revelação da sua palavra. O que acontece no Velho Testamento são tão somente sombras do que seria o Novo. Presta atenção, o que acontece no Velho Testamento são sombras do que estaria acontecendo no Novo Testamento. Mas a promessa é desde o passado. A promessa do Messias, da libertação, da transformação, do céu, são promessas desde o passado, mas Deus só revelou no Novo Testamento com a presença de Jesus Cristo de Nazaré aqui nesta terra. Que coisa maravilhosa, né? Só que conheceu isso, somos nós da igreja. Para você ver, nós conseguimos entender o completo da profecia, desde o seu início, Gênesis capítulo 2, versículo 15, versículo 15, né? Que trata acerca da promessa, até hoje. Nós conseguimos conhecer a revelação total de Deus, plena de Deus. Isso com relação a Jesus Cristo de Nazaré, pois ainda estamos esperando a maior promessa de Deus para a nossa vida, é a qual, pastor, o arrebatamento da igreja. Haverá um momento em que todos nós, Antigo, Novo Testamento, vamos ser arrebatados em Cristo Jesus. Os mortos do Velho, do Novo Testamento, vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente. Vai todo mundo junto para o céu em nome de Jesus, viu? Eu falo mais acerca do arrebatamento aqui no nosso livro. Não sei se você conhece. Estamos aqui na nossa segunda edição.
Esse daqui foi a nossa primeira edição do nosso livro. Estamos agora na segunda edição do nosso livro, Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra. Se você tiver interesse em adquirir nosso livro com essa linguagem descomplicada, está em promoção com frete grátis para todo o Brasil. Quem tiver interesse é só me chamar pelo meu WhatsApp aqui agora, tá bom? Para adquirir o nosso livro Descomplicando a Escatologia. Para você ver, meus irmãos, os heróis da fé receberam a promessa, mas não viram o seu cumprimento. Não viram o nascimento de Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra, a sua morte. Mas, no entanto, todos verão, todos vão participar do arrebatamento da igreja. Vão ressuscitar, receber corpos transformados, restaurados e seremos arrebatados juntamente para morarmos com Deus na eternidade. Foi destacado ainda pelo autor que as promessas de Deus, o poder de Deus continua sendo o mesmo. Da mesma forma que Deus usou muitos homens de Deus para realizar grandes milagres, Deus continua utilizando hoje, através da palavra do Senhor, do Espírito Santo, da nossa consagração a Deus. Deus pode realizar grandes milagres, batizar no Espírito Santo, realizar curas, libertação, testemunhar a palavra do Senhor, pregar a palavra na ousadia, transformar vidas, milagres, receber batismo no Espírito Santo, curas. Então, hoje ainda, Deus pode realizar grandes milagres através da minha vida e da sua vida. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai levantar uma geração forte, cheia do Espírito Santo, que possa começar com sua classe dos adolescentes. É por isso que você, professor, precisa trazer e mostrar para eles que é necessário ter uma vida de oração, de consagração, para que as promessas de Deus possam se cumprir na vida deles. E lembrando, as promessas de Deus só podem se cumprir na sua vida se você andar segundo a vontade dele. Presta atenção aqui agora, viu? Se você tem promessa de Deus, mas anda pecando, não adora, não ora, não confessa, não busca o Senhor, as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida. Mas não é por causa de Deus, é por causa de você. Deus só pode cumprir a promessa na vida das pessoas que andam segundo a sua vontade, que obedecem a sua vontade. Tem muitas pessoas pensando por aí que pode fazer o que quiser, mas eu tenho promessa de Deus, então eu não vou morrer agora não. Isso é mentira. Preste atenção. Não existe esse negócio que quem tem promessa de Deus não morre. Isso é mentira. Olha só o que está escrito aqui. Os homens de Deus, os heróis da fé, morreram sem ter visto a promessa. Receberam a promessa, mas não conseguiram contemplar. Porque não era o tempo de Deus ainda. No entanto, isso demonstra que mesmo tendo promessa de Deus, nós podemos morrer sem ver essa promessa se concretizar. E outra coisa, para que Deus possa cumprir a sua promessa nas nossas vidas, precisamos obedecer fielmente à vontade dele. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Pergunta a você, está entendendo, está gostando? Por gentileza. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Lembrando que, viu, acabamos de lançar a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. É isso aí. A primeira turma nós abrimos em janeiro. E agora em julho estamos abrindo a nossa segunda turma. Se você quiser estudar no nosso curso para professores, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. Está passando aqui. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações referente ao curso para professores, tá bom? Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que traz por título Fé para seguir em frente. Observe. O automóvel necessita de combustível para se movimentar, a vida humana de oxigênio para sobreviver e o cristão de fé para seguir em frente. É inconcebível pensar em um discípulo de Jesus que não confia em Deus, em sua palavra. Sempre que essa relação de confiança é abalada, seja pelas mentiras de Satanás, pelas seduções do mundo, pelas adversidades da vida ou pelo pecado pessoal, é porque há algo de errado em nossa espiritualidade. Foi assim com Pedro quando negou conhecer a Jesus, com Judas ao traí-lo, com Demas ao se apaixonar por este mundo e tantos outros. A Bíblia revela que somos salvos pela graça mediante a fé, justificados pela fé, que vivemos pela fé e venceremos o mundo pela fé. Portanto, ela é indispensável. Mas o que podemos fazer quando nos falta fé? É comum ao cristão viver momentos em que sua fé é provada. Em fase assim, não podemos desistir de acreditar em Deus. 3 práticas que ajudam a fortalecer a fé. Primeira, ler ainda mais a Bíblia, aumentar os períodos de oração
e recordar os milagres e promessas que Deus já fez no passado. Uma alternativa importante é procurar conselheiros, conversar com uma pessoa mais experiente e mais madura espiritualmente, irá ajudar a vencer dúvidas pessoais. E assim, como os apóstolos fizeram, sempre que é necessário, devemos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Meu Deus do céu, viu? Entenda o seguinte, a fé é uma exigência necessária para receber as bênçãos do Senhor. Em outras palavras, não existe vida cristã, comunhão com Deus, sem fé. Qualquer pessoa que quer se aproximar de Deus precisa crer nele, acreditar nele, senão não tem condição de ele abençoar, transformar a vida de ninguém. É necessário ter fé. Pastor, como é que eu posso alcançar a fé? Ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais você buscar a Deus, se dedicar em oração, em leitura da Bíblia, em consagração, Deus vai se revelar mais ainda na sua vida. E assim a sua fé vai aumentando cada vez mais. Mas, no entanto, precisamos estar atentos, pois o inimigo da nossa alma fará de tudo para que a nossa fé possa ir diminuindo, para que nós possamos nos afastar das promessas de Deus, para que nós possamos ter incredulidade, para que nós não possamos acreditar nos milagres, para que nós não possamos acreditar na libertação, na transformação, na salvação das nossas vidas, na salvação dos nossos familiares. O inimigo vai colocar impedimentos para que as promessas de Deus não venham se concretizar na minha e na sua vida. Mas você precisa permanecer firme cada vez mais. Mas a adversidade vai vir, dificuldades vão vir, as lutas vão vir, as filosofias vão vir, os pensamentos vão vir, as redes sociais, as filosofias, as heresias, ensinamentos contrários, o pecado. Irmãos, entenda o seguinte, irmãos. O pecado vai corrompendo tudo. Olha, o pecado vai corrompendo tudo. O pecado vai tirando santidade. O pecado vai tirando fé. O pecado vai tirando renúncia. O pecado afasta o homem completamente. É por isso que muitas das vezes a pessoa começa a pecar hoje, peca, daqui a pouco duvida da existência de Deus. Presta atenção, as pessoas que vivem na prática do pecado, a tendência é se afastar de Deus, se afastar da Bíblia Sagrada, dizer que tudo é mentira, que Deus não existe, que o poder de Deus não é verdadeiro, acaba se tornando um apóstata. Por que isso se torna um apóstata? Por causa do pecado. O pecado vai corroendo a comunhão, o pecado vai corroendo a santificação, o pecado vai corroendo a fé. Daqui a pouquinho, não crer mais em nada, se torna um apóstata da fé. Sim, pastor, mas como é que eu faço, pastor, para aumentar a minha fé? Muito simples, lendo a Bíblia Sagrada, orando mais, lembrando das coisas que Deus realizou na sua vida, na vida da sua igreja. Irmãos, Deus tem feito milagres em nossa vida, irmãos. Você, por exemplo, que tem algum milagre que Deus realizou, deixa aqui nos comentários, por gentileza, o milagre que Deus realizou na sua vida. Deixa aqui nos comentários para aumentar a fé dos outros irmãos. Em outras palavras, precisamos nos aproximar de Deus. O grande segredo da fé está nisso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a sua fé é aumentada. Olha que interessante. Quanto mais você busca a Deus, você consagra a sua vida a Deus, a sua fé é aumentada. E você se afasta da incredulidade, se afasta do pecado, da murmuração, da crítica, do disse-me-disse, da fofoca. Quando você se aproxima de Deus, você se afasta de tudo aquilo que prejudica a sua comunhão com Ele. Aqui o comentarista deixa até o conselho que você possa procurar pessoas idôneas, capacitadas, cheios de Deus para conversar um pouquinho sobre as suas incertezas, as suas dúvidas, as suas frustrações. Porque essas pessoas vão ter experiência para lhe passar, que com certeza vai aumentar a sua fé em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Quer saber o seguinte? Estão gostando? Já agradeço a vocês que são professores dos adolescentes. Tem uma turma boa chegando aí, viu? Agradeço a você que é inscrito no canal, você que é membro, você que compartilha, você que deixa o seu like e faz um comentário. Eu respondo todos os comentários, tá bom? Vamos para a nossa conclusão. Lembrando, após a conclusão, vou deixar também a dinâmica que está sensacional. Vamos para a nossa conclusão. A fé é mais do que um conjunto de crenças intelectualmente coerentes. Fé é a confiança no caráter de Deus e em sua palavra. É a convicção de que Deus cumprirá todas as suas promessas, independente das circunstâncias. Fortaleça a sua fé no dia a dia, através do conhecimento da palavra e de uma vida de oração. Não tem para onde fugir. Você não vai aumentar a sua fé olhando as redes sociais.
Você não vai aumentar a sua fé olhando os filósofos, não vai. Assistir novela, e isso não vai aumentar a fé de ninguém. Como é que eu vou aumentar a minha fé, pastor? Tendo mais comunhão com Deus, buscando mais a Deus, obedecendo a sua palavra, rejeitando o pecado, conversando com as pessoas que estão cheias de Deus. Um conselho de Deus para a sua vida, viu? Quer aumentar a sua fé? Ande com as pessoas que têm fé em Deus. Ande com as pessoas que gostam de orar, que gostam de consagrar a sua vida. Se você anda com pessoas que têm fé, a tendência é a sua fé aumentar. Mas se você anda com as pessoas erradas, se você anda com quem não gosta de orar, se você anda com quem não gosta de meditar na palavra, a tendência é você ficar da mesma forma ou pior, viu? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Ei, meu Deus do céu! É bênção pura sem mistura. Está gostando? Obrigado pelas orações. Continue intercedendo pelo pastor Giovanni, para que Deus possa nos abençoar cada vez mais, tá bom? Mas já vou avisando, não terminou não, pois agora chega o momento da nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos adolescentes. Estamos na lição de número 4, que traz por título A Questão da Fé na Carta aos Hebreus. Se prepare, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 4, na quinta-feira estreou a lição número 5. Porque a lição de número 4 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência, tá bom? Só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho. Vou aproveitar também a oportunidade de já lhe fazer o convite especial, viu? Preste atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, explicação, resumo, certificado. Meu Deus do céu. São vários materiais que nós enviamos para os membros. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro e receba o maior suporte do Brasil. Quem tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações referente a ser membro e assim receber todo o nosso suporte, tá bom? Mas agora, sem demora, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição número 4, dois adolescentes, que traz por título A Questão da Fé na Carta aos Hebreus. Preste atenção aqui agora de como realizar essa dinâmica. Já que nós estamos falando acerca de fé e estudando um pouquinho sobre fé, é necessário analisar os 6 aspectos da fé. A quem acredita, os 7 tipos de fé. Você sabia que a fé existe cerca de 6 aspectos, segundo o saudoso pastor Antônio Gilberto. Esse aqui é um estudo tirado do pastor Antônio Gilberto em memória, tá bom? Os 6 aspectos da fé ou os 6 tipos de fé, como você quiser colocar, tá bom? Para essa atividade, você vai precisar fazer o seguinte, um cartaz bonito, organizado da seguinte maneira.
Olha, os 6 aspectos da fé. Pode colocar também os tipos de fé, não tem problema nenhum não, tá bom? Primeiro, fé natural. Segundo, fé salvífica. Terceiro, fé ativa. Quarto, a fé como dom. Quinto, o fruto da fé. Sexta, a fé como crença. 6 aspectos da fé, segundo o pastor Antônio Gilberto. Você também vai precisar levar para sua sala de aula, além do cartaz semelhante a esse, algumas tiras com explicação. Por exemplo, o que é uma fé natural, uma fé salvífica, uma fé ativa, o dom da fé, o fruto da fé e a fé como crença. Você vai precisar levar em uma tira a explicação de cada tipo desse, tá ok? Fique tranquilo, lá no meu blog, pega o endereço www.descomplicandoateologiaebd.com e você vai ter acesso à dinâmica digitada com todas essas informações e também uma explicação por escrito, se você assim precisar, tá bom? Ah, pastor, onde é que eu conto essas referências? Lá no nosso blog. Basta você colocar aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia, e nosso blog vai aparecer e vai ter a nossa dinâmica e também um subsídio teológico, uma explicação por escrito desta aula. Mas vamos para a nossa atividade. Então você levou para a sala de aula o cartaz, que vai ficar exposto da sala de aula. Vai precisar também dividir a sua turma em 6 grupos. Ah, pastor, eu tenho poucos alunos. Pode ser em dupla, pode ser em trio, pode ser um aluno só, independente da quantidade de aluno. Se você só tiver 6 alunos, divida em 6. Se você tiver 12 alunos, cada equipe vai ser formada com uma dupla. Não tem problema nenhum. Mas é interessante você dividir a sua sala, independente da quantidade de alunos, em 6 grupos. Tá ok? Por que isso? A cada grupo você vai dar uma explicação dessa. Você entendeu? O cartaz fica exposto na sala de aula. Você divide a turma em 6 grupos. Se só tiver 6 alunos, cada aluno vai representar um grupo. Não tem problema também. Você também vai precisar entregar para os seus alunos a explicação de cada tipo de fé desse. Por exemplo, a equipe 1 vai ficar responsável sobre a fé natural. Todo homem nasce com a fé natural, relacionada simplesmente ao raciocínio humano. Tem mais explicação aqui, você acha no nosso blog. Também a fé salvífica. Segundo grupo, vai ficar para falar acerca da fé salvífica. É concedida a nós quando ouvimos a palavra de Deus, ungida pelo Espírito Santo. Tem mais referências aqui também. Terceiro grupo, a fé ativa. Depois que aceitamos a Cristo, alcançamos uma fé duradoura, ou seja, uma crença firme e resoluta em Deus. Tem mais referência aqui. Quarta equipe ou quarto aluno. O dom espiritual da fé é dado à igreja de forma sobrenatural, como apraz o Espírito Santo. Quinto tipo de fé, a fé como fruto. Diferente do dom, esta fé cresce dentro de nós. Tem mais referências aqui também. E por último, a fé como crença. Aquilo que é crido ou conteúdo de uma crença, chamado de fé pessoal. Tá bom? Tem mais explicações aqui também. E é pequeno. Você vai pegar essas explicações, colocar em um pedaço de papel, levar para os seus alunos. Quando chegar na sua sala de aula, pode aplicar no final essa aula, tá bom? A segunda dinâmica que vou postar daqui a pouquinho, você aplica primeiro e essa daqui você aplica no final. Vai servir como resumo da sua aula. O cartaz vai ficar exposto na sala de aula. Cada equipe dividiu a sala em 6 equipes. Cada equipe pegou uma tira dessa, explicando essa fé. Você vai dar em torno de 5 minutos para que cada equipe possa estudar sobre a característica de cada fé dessa. Beleza? Após isso, você vai chamar de um em um. Por exemplo, equipe 1 ou Irmã Maria. O que significa a fé natural? É a fé que todos nós temos. É a fé que já nasce conosco, né? Que nós acreditamos que não vai acontecer um acidente, que nós acreditamos que nós vamos crescer. É a fé natural que já cresce na vida do ser humano. Excelente, excelente. Por gentileza, venha cá agora e cola aqui no cartaz o seu tipo de fé. Ela vem, a equipe vem, explicou, vem cá e coloca aqui a fé natural. Excelente. Equipe B, ou se for somente o aluno, João, o que você entendeu da fé salvífica? Olha, a fé salvífica vem através da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós começamos a ter fé da nossa salvação, da nossa libertação. Então, essa fé é alcançada quando nós ouvimos a palavra de Deus. Excelente, irmão João, por gentileza, venha cá e cola aqui agora a fé salvífica. Excelente. E assim sucessivamente.
Cada aluno, cada equipe vai ter a oportunidade de explicar a característica de cada fé dessa. E aí, meu irmão, é bênção pura sem mistura. Depois você vai ter um cartaz sensacional para compartilhar nas redes sociais. Já aproveita, me marca lá no meu Instagram, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia, que eu vou compartilhar, deixar partilhou também todo especial para vocês, tá bom? Mas já vou perguntar, né? E aí, gostou dessa atividade? Gostou dessa dinâmica? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade. A nossa intenção é trazer algumas ideias, sugestões para que você possa aplicar na sua turma, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal, deixe um comentário, assim você estará me ajudando a continuar com esta obra, ok? Agora vamos para a nossa segunda dinâmica e lembrando a vocês que abrimos a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. Se você quiser estudar conosco, basta você entrar na descrição desse vídeo e entrar no nosso grupo referente ao curso para professores. Presta atenção, quem está no nosso grupo tem um desconto especial, tá bom? Vem estudar no curso para professores da EBD do canal Descomplicando a Teologia. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 4 dos adolescentes, que traz por título A Questão da Fé na Carta aos Hebreus. Presta atenção aqui agora, viu? É uma atividade, irmãos, um pouco mais divertida, um pouco mais leve para você fazer com seus alunos. Eu não sei se seus alunos vão confiar. É somente uma atividade de confiança para mostrar o que é ter fé. Você vai fazer o seguinte. Se você achar que é difícil fazer com a turma toda, escolha um aluno que você acha que confia em você para participar dessa atividade, beleza? Vai ser o seguinte, simples e prático, para mostrar o que é ter fé. Você vai chamar um aluno da sua confiança e que também ele confie em você para participar da seguinte maneira. Você vai ficar atrás dele, ele vai ficar na sua frente, olha, professor, aluno. E você vai pedir que esse aluno se jogue para trás. Olha, caia mesmo, se jogue. E você vai segurar esse aluno. Para demonstrar o que é ter fé. Porque essa situação de jogar para trás dá medo. Passa insegurança. Não tem confiança não. Eu mesmo, para confiar, só o sangue de Jesus, viu? Mas isso aqui vai demonstrar o que é ter fé. Ele sabe que você está atrás dele e que você não vai deixar ele cair. Mas ele só vai conseguir se jogar para trás se ele confiar em você. Se ele não confiar, se ele não tiver fé, ele não vai ter coragem de se jogar. E com isso, vai estar percebendo a necessidade que nós precisamos de confiar em Deus. Quando Deus está conosco, pode vir o que vier, mas nós estamos protegidos por Deus, olha. Nós estamos guardados pelo Senhor. O Senhor nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Se você quiser também, pode ser de frente um para com o outro, o qual esse aluno vai ter que se jogar para você que você possa pegá-lo, tá bom? Se você quiser também, pode fazer com toda a sua turma, onde cada aluno vai precisar fazer isso, se jogar para que um possa estar pegando. Veja se há condição de toda a turma fazer. Se você achar que não, escolha os alunos mais fortes para representar Deus e escolha o aluno um pouquinho mais fraco, né, para representar nós enquanto cristãos, para que ele possa se jogar e o outro aluno tem que ter o compromisso de pegá-lo. Isso demonstra o que é ter fé, é você se jogar e confiando que Deus vai estar lá para lhe segurar, para lhe pegar, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus do céu! Quer saber o seguinte? Você gostou? Vai modificar? Pastor, achei difícil. Os alunos vão confiar. Faça você então com seus alunos, tá bom? Fique à vontade. Escolha um aluno só para demonstrar o que é ter fé. E que esse aluno possa confiar em você e se jogar. E você, pelo amor de Deus, né? Segura esse menino. Eita, meu Deus do céu. Irmãos, agradeço a você que é inscrito, a você que comenta, você que compartilha, você que deixa seu like, você que é membro. Que Deus esteja te abençoando, tá bom? Fica tranquilo. Vamos continuar gravando videoaulas e dinâmicas para a revista dos adolescentes. A paz do Senhor. Já se inscreveu? Deixa o seu like. A paz do Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.